GoCast no ar. Hoje vamos falar de inovação e tecnologia. O Atlético Mineiro lançou um dos produtos mais modernos no mundo. Estamos falando do NFT. Já ouviu falar? Você sabe o que eu estou falando? Então, para aí que a gente já conversa mais sobre isso. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Participam com a gente o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Capel. Alô, Felipe Ribe, tudo bem com você? A gente está com tanta curiosidade para saber sobre isso. Eu vou te falar o seguinte, NFT, uma sigla em inglês. Ativos digitais, ou poderíamos chamar de arquivos digitais, que têm um certo valor artístico ou sentimental, não sei. Explica mais para a gente, eu estou aqui com o executivo de inovação do Atlético Mineiro, Felipe Ribe. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Duda. Prazer estar falando com você, prazer falando com o Norton, com o Luiz também. Obrigado pelo convite. Bom, NFT, trazendo para o português, é uma sigla para tokens não fungíveis. Então, primeiro, vale algumas explicações aqui. O que é algo fungível? Uma nota de R$50 é algo fungível, porque toda nota de R$50, ela vale R$50. Não interessa se ela é nova, se ela é velha, se ela está amassada, se ela está rasgada, se ela não está. Algo não fungível é algo que tem um valor único, né? É algo que não pode ser copiado, é algo que está autenticado dentro de uma blockchain, que é também uma tecnologia muito nova. Então, quando a gente fala de NFT, são ativos digitais, né, que podem ser não só ativos 100% digitais ou representações digitais de ativos físicos que são colocados dentro da blockchain e que, por conta disso, acabam ganhando essas características que eu citei. Então, são únicos, eles são não copiáveis, eles são imutáveis e também são rastreáveis por estarem dentro da blockchain. Então, basicamente, um NFT é isso. E a gente pode ir evoluindo o papo conforme a gente for conversando aqui. Maravilha. Então, sim, só para a gente citar alguns exemplos, pode ser um quadro, pode ser uma música, um trecho de música. Claro que nosso assunto vai para o futebol, mas também pode ser em outros meios, digamos assim, né? Com certeza. Pode ser. Esses exemplos que você deu são perfeitos. Então, a gente pode estar falando de obras de arte estáticas, pode estar falando de vídeos, pode estar falando de arquivos de áudio, por exemplo, músicas. Já teve NFT, por exemplo, do tweet, né? O primeiro tweet do Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter, foi leiloado, a imagem desse tweet, então foi leiloado por $2.600.000, se eu não me engano. Teve uma coluna do New York Times, que também já foi leiloada pelo colunista que o fez, se eu não me engano, bateu aí $700.000. E tem outras coisas também que depois a gente pode evoluir, que são evoluções dessa tecnologia. Então, já tem empresas como a Ticketmaster falando de NFT para ingressos de shows, de jogos, de eventos, e aí a gente pode, depois eu posso explicar por que essa tecnologia tem tanto potencial para essa área de ticketing também, mas essa é uma evolução dessa tecnologia, ela está começando a ser testada nesse formato para daqui a alguns anos isso poder ser implementado. Felipe, Norton Capel, Porto Alegre, obrigado por estar conosco aqui no GoCast. Eu queria aprofundar justamente a questão agora do Atlético Mineiro. A Eduarda falou aí que nós vamos ir para o caminho do futebol, né? Que é o que a gente quer aqui aprofundar. Essa escolha da cena digital, ou, né, que foi transformada da defesa do goleiro Vitor na Libertadores e que foi considerada a defesa que encaminhou o primeiro título de campeão da Libertadores do Atlético Mineiro. Por que ela foi escolhida? Se ela é uma peça única ou se vários podem comprar essa cena digital e o que se espera arrecadar ou qual é um valor de mercado que vocês consideram, até porque é um mundo novo e num mundo novo todos nós precisamos saber dessas novidades. Bom, Norton, é um prazer estar falando com você. Eu vou explicar, eu acho que vale a pena a gente começar pela estratégia por trás dessa escolha do Atlético. Por que o Atlético quis começar a trabalhar com NFTs? Lógico que você tem toda essa questão financeira que é importante,
Mas como a gente está falando de algo que é muito novo, a gente deixou até essa parte financeira em segundo plano. A gente tem dois interesses aí. O primeiro é posicionar o Atlético como um clube de vanguarda, que tá sempre indo à frente, sempre como pioneiro, digamos assim, nesse lançamento de novas tecnologias, mas principalmente fazer com que o clube comece a conhecer essa nova tecnologia que tem grande potencial de impacto na sociedade e, logicamente, também dentro do meio esportivo, no início dela, enquanto o mercado está imaturo. Eu sempre falo que o Galo hoje ele quer sempre entrar na onda quando a onda está se formando e não esperar ela virar espuma para entrar, que geralmente é o que mais acontece dentro do futebol brasileiro. Então a gente entrou meio que de peito aberto, até por isso é muito difícil a gente fazer uma previsão de quanto vai ser arrecadado no quadro do Vitor. A gente teve uma outra iniciativa que está em andamento também, que são os cards dos jogadores, uma plataforma francesa, Sorare, que depois eu posso explicar melhor também faz parte da estratégia de NFT. Então, nesses dois casos, por ser algo muito novo, a gente não quis fazer previsão, até porque seria leviano da nossa parte. A gente foi com uma mentalidade de vamos testar a tecnologia, vamos testar de que maneira os nossos torcedores respondem a isso. Mais do que isso, vamos ver de que maneira a comunidade de NFT de todo mundo olha e se tem interesse por um clube brasileiro. E respondendo a sua pergunta inicial, por que o momento do Vitor? Justamente por a gente achar que é um dos momentos mais icônicos da história do clube. Quando a gente lembra da Libertadores de 2013, por mais que tenha tido a final contra o Olímpia, que também foi super emocionante, geralmente o lance que é lembrado pelas pessoas é essa defesa icônica do Vitor com o pé esquerdo no jogo contra o Tijuana. Então a gente chamou o Pedro Nuin, que é um artista já acostumado a recriar esses momentos históricos do futebol, para fazer essa peça, e é uma peça única. Uma edição só, que está sendo leiloada hoje, vai ser até o dia 30 de maio na OpenSea, que é o maior marketplace de NFTs do mundo, e é uma peça única, ou seja, quem tá essa peça vai ter algo que nenhuma outra pessoa vai ter. Essa peça não vai ser comercializada de nenhuma outra maneira, enfim. Quem tiver aquela peça vai ter algo que é histórico, que representa um momento histórico do clube e que também é histórico por ser a primeira iniciativa de um clube do continente dentro desse mundo de NFT. Olá, Felipe. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Obrigado também por estar aqui com a gente. Eu falo contigo aqui de Brasília. Espetacular essa iniciativa do Atlético. O Atlético realmente tem se posicionado como um clube. Gostei da tua colocação, né? Que entra na onda antes dela fazer espuma. Isso é verdade. Tem uma coisa, Felipe, que eu sempre afirmo aqui para clientes da minha empresa e com quem eu converso, que inovação é muito mais do que uma boa ideia, né? Tem muita gente que acha que inovar é um monte de gente parada, pensando, e de repente tu tem uma ideia. Claro que aquela ideia ela pode ser inovadora, mas não significa que aquela organização, que aquele clube seja inovador, porque alguém teve uma ideia que fez alguma diferença. Inovação, para mim, é um processo. É um processo, como tantos processos que a gente tem dentro de uma organização. E, sendo assim, tem que ter alinhamento com a estratégia do clube, né, com as metas do clube, e tem que poder ser medido, como qualquer processo que a gente tenha nas nossas empresas, nas nossas organizações. Tu está chegando no Atlético Mineiro justamente como o cara da inovação, né, como Head of Innovation. Qual é a tua estratégia, qual é o teu planejamento para que isso ocorra exatamente dessa forma? Se é que tu concorda comigo, tu está balançando a cabeça, acredito que sim, né? Como isso é no Atlético, como isso ocorre? Bom, eu concordo 100%. Ano passado, inclusive, eu escrevi um artigo cujo título era A Diferença entre lançar um produto inovador e ser uma organização inovadora de fato. Eu acho que existe muito essa confusão entre as pessoas. Quando o Leandro Figueiredo, que é o diretor de negócios, e o Plínio Signorini, que é o CEO do Galo, me procuraram no início desse ano para eu vir trabalhar aqui, eu deixei isso muito claro para eles, eu fui muito honesto, que, logicamente, eu queria uma oportunidade para trabalhar com inovação dentro de um clube de futebol, mas que se eu não tivesse patrocínio, entre aspas, hierárquico,
para que essas atitudes fossem tomadas, eu preferia nem vir. Eu não queria ser apenas colocar no meu currículo que eu trabalhei com inovação no Galo, eu queria, de fato, fazer a diferença e ter espaço para isso. Então, explicar um pouco da estrutura organizacional do clube hoje. A área de inovação ela fica abaixo da área de negócios, tá? Então, nós temos o diretor de negócios, que é o Leandro Figueiredo, e abaixo temos a área de inovação, temos a área comercial e a área de marketing. O meu objetivo hoje, na verdade, o meu objetivo inicial dentro do Atlético foi muito bem definido. É trazer novas fontes de receita para o clube e posicionar o clube, como eu falei, como um clube de vanguarda que começa a conhecer, a testar novas tecnologias, enquanto o mercado ainda está imaturo, enquanto não tem muita gente olhando para aquilo, um olhar sempre para daqui, para o médio, para o longo prazo. Isso é um desafio muito grande, porque no futebol a gente tem a cultura sempre do para ontem, né? Sempre tudo tem que acontecer no curtíssimo prazo, mas houve um entendimento muito grande. Então, hoje, tanto o Leandro quanto o Plínio, eles me dão total liberdade para testar, para posicionar o Atlético, por exemplo, essa iniciativa do NFT. Eu tenho liberdade, por exemplo, de não dar certo o leilão, e o leilão não atrair muitos bids, né, muitos lances, ou de repente não lances tão altos assim. Eu tenho liberdade porque eu deixei muito claro para eles. Eu falei, pessoal, o nosso foco aqui não é financeiro. Como a gente está falando de algo que é muito novo, a gente está indo para testar. E inovação, para mim, tem muito disso. É testar, errar, aprender, corrigir o caminho para depois você seguir no caminho correto. Então, eu acho que entra muito, voltando lá quando você comentou, Luiz, você falar que você lançar um produto inovador, se por trás disso, culturalmente, o clube não está preparado para viver uma cultura de inovação. E eu não estou dizendo que o Galo hoje tem uma cultura de inovação, pelo contrário, esse é algo que demora muito para ser estabelecido, mas é algo que está começando, a gente está começando a implantar ali dentro. Você já tem um entendimento, como eu falei, das camadas hierárquicas mais altas sobre isso, e eu acho que é o primeiro passo, né? Não é algo que está vindo de mim para as outras pessoas, e sim de outras pessoas que já tinham esse entendimento da importância disso para o Clube Atlético Mineiro e foram me procurar como alguém que pode ajudar nesse caminho. Eu vou fazer duas perguntas em cima da tua resposta. A primeira tu nos traz algo novo aqui, pelo menos nas discussões que a gente tem feito com vários convidados sobre estrutura. Tu falasse que tu está numa área que tem um pilar paralelo ao negócio e paralelo ao marketing, que a tua área de inovação tem um objetivo de buscar dinheiro, que é a grande demanda hoje nos clubes brasileiros, que enfrentam dívidas bilionárias, né, que chegou a 10 bilhões aí a soma das dívidas dos grandes clubes brasileiros. Eu queria que tu explicasse como é esse relacionamento com essas áreas, porque normalmente a gente tem a ideia, e eu até tinha a ideia, que a inovação estaria dentro do marketing. Tu estás trazendo como um pilar com identidade própria. E aproveito para perguntar, tu falasse do risco, né, que tu assumiu em que essa ação da NFT do Vitor não deu o resultado esperado, enfim. Qual é a estratégia? Vai ter uma transmissão ao vivo pelo YouTube? Como o Atlético Mineiro vai tratar deste momento histórico em termos de inovação? Bom, primeira pergunta, Norton, excelente pergunta. Eu, na verdade, eu tenho um entendimento que a inovação ela não tem que ficar, isso na minha cabeça, opinião pessoal do Felipe, claro. Ela deveria permear todos os setores do clube, tá? Que é algo que quando você vai para empresas de outros setores, que são empresas mais maduras, é o que acontece. Você tem a inovação conversando com o marketing, com a comunicação, até com áreas mais burocráticas, como jurídico, como financeiro, enfim. Dentro do Atlético, como eu falei, a gente fica abaixo da área de negócios e eu tenho os meus pares, comercial e marketing, a gente tem uma relação muito boa, a gente conversa muito, mas o que eu gosto de falar é que o comercial e o marketing eles estão muito mais focados no agora, no curto prazo. Então, o comercial é trazer patrocínio para agora, o marketing é ajudar a ativar esses patrocínios. Logicamente, eu dou input principalmente com o pessoal do marketing, de que maneira a gente consegue melhorar, trazer soluções tecnológicas ou ter um outro olhar de como essas ativações vão ser feitas.
Em contrapartida, eu estou olhando mais para novas linhas de receita, e se a gente analisar o agora, comparado com as grandes linhas de receita que um clube tem hoje, transmissão, a bilheteria, infelizmente, a gente está sem, mas também é uma grande fonte de receita, patrocínios, ainda são fontes de receita irrisórias. Mas duas coisas que eu gosto de falar também. Dinheiro novo é sempre dinheiro bom, então se você tinha zero, você começa a ter algo, já está valendo. E segundo, aquilo que eu comentei com o Luiz anteriormente, né? A gente está preparando o terreno para uma linha de receita que hoje, de repente, é irrisória, mas que daqui a 3, 4, 5 anos pode vir a ser uma linha de receita muito importante, até em pé de igualdade com essas outras que eu citei. Então, respondendo a sua primeira pergunta, sim, eu tenho uma relação muito aberta e muito boa com os meus pares. Vale citar aqui o Pedro Melo, que é o gerente comercial, e o Renan Cavalcante, que é o gerente de marketing. São pessoas incríveis, profissionais maravilhosos, estou sempre aprendendo com eles também, e a gente senta na mesma sala. Então, eu sento de frente para o Pedro e ao lado do Renan. Então, a nossa troca de informações é constante, junto com o Leandro Figueiredo, que é o diretor desse departamento. Nós 4 estamos sempre conversando para, enfim, um saber o que o outro está fazendo, de que maneira, de repente, ações minhas vão impactar e a gente pode evitar um retrabalho. Então, a gente está sempre em constantes conversas para que a gente saiba o que cada um está fazendo e a gente possa sempre estar remando para o mesmo caminho. Em relação à sua segunda pergunta, quando eu falo que isso pode ser um fracasso, logicamente que a gente está fazendo de tudo para que não seja, né? Então, a gente na semana passada, há 2 semanas, a gente fez um lançamento oficial do leilão do Vitor. Então, fizemos uma live /coletiva no nosso canal de YouTube. Então, não só isso foi exibido para todos os torcedores do Atlético, como a gente chamou jornalistas interessados no assunto, não só jornalistas do esporte, mas jornalistas desse universo cripto, para participar da coletiva. Então, muitas dúvidas foram sanadas por ali. Eu participei do mesmo jeito que estamos conversando aqui hoje, né? Também foi algo que chamou muita atenção de toda a imprensa. Então, eu já participei de algumas lives da imprensa tradicional, lives de canais independentes do Clube Atlético Mineiro também. Vou participar de outras de canais focados no mercado cripto. A gente tem a nossa divulgação normal dentro das redes sociais, que estão acontecendo e vão acontecer até o dia final do leilão. Eu, particularmente, desde que comecei no ano passado a me interessar por esse universo, comecei a seguir muitas pessoas de todo mundo também que são desse meio, que são colecionadores de obras e tal. Também busco conversar sempre com esses caras para entender a percepção deles e tudo mais. Então, assim, quando eu falo que pode ser um fracasso, seria porque quando a gente fala desse mercado de NFT, a gente está acostumado a falar nas cifras milionárias, né? Claro. Podem interpretar como se, muito, então isso é um fracasso, quando na verdade eu não considero. Até por isso, Norton, é importante falar, geralmente você vê as iniciativas vindo como coleções, né? Então você vê o Golden State Warriors, botou ali 20, 30 obras, o Paris Saint-Germain colocou 11 obras de uma vez só. A gente foi com uma obra única, não só para dar esse caráter de ser algo único de fato, né, e ter essa... dar uma valorizada, digamos assim, no fato de ser uma obra só, mas também pela questão do teste. Então, a gente está conhecendo a plataforma, a OpenSea, a gente está vendo de que maneira a experiência do usuário é fácil de você dar um bid ali dentro, não é fácil, se o tipo de obra é o tipo de obra que tem ressonância também com esse mercado cripto, ou se não é, para que a partir do momento que a gente tenha esse conhecimento, aí sim a gente venha com outras obras, com outras coleções, de repente com outros artistas. Às vezes pode ser que a gente veja que recriar um momento histórico pode não ter sido uma estratégia correta, vale a gente vir com outro tipo de estratégia, com algo mais abstrato, algum tipo de arte abstrata, ou algo em vídeo, ou algo em 3D, enfim. Tudo faz parte de uma digamos assim, um espiral de conhecimento. Então, a gente vai conhecendo essa primeira iniciativa, para a próxima iniciativa a gente vai estar muito mais preparado, e a ideia é que quando o mercado esteja maduro o suficiente, a gente vai ver um monte de gente querendo entrar nessa
e patinando, e nós que já vamos ter passado por todo esse período de aprendizado, a gente considera que o Galo vai estar muito mais bem preparado para poder, como eu falei, surfar a onda quando ela estiver, de fato, ali prontinha para ser surfada. Pois é, Felipe, eu ia te perguntar a questão de público-alvo, né? Porque me parece que é um nicho bem específico. É aquele cara apaixonado, é aquele cara com grana, mas até que ponto eu, por exemplo, poderia viver essa experiência? Porque realmente a gente ouve falar muito de cifras milionárias, de lances memoráveis. Kobe Bryant, né, teve um lance desse também. Então, assim, até que ponto eu, Duda, poderia ter acesso a um momento desse? Ou não? Seria realmente para um pessoal muito nichado? Então, Duda, é importante a gente falar porque, logicamente, as grandes cifras são o que chamam a atenção da grande imprensa e acabam fazendo com que o conhecimento das pessoas sobre esse mercado NFT esteja muito vinculado a um mercado que é multimilionário e tudo mais. Mas se vocês entrarem nas principais plataformas de leilões de obras em NFT, vocês vão ver que 99% do que está acontecendo ali não são cifras milionárias. A gente está falando de cifras, logicamente, a gente está falando em moeda estrangeira, então aqui no Brasil a gente já parte aí de uma multiplicação de dólar para 5,5, em euro para 6,5 e tudo mais, mas a gente não está falando de algo que é para pouquíssimas pessoas. Mas a gente está falando de quanto, Felipe? Vai, dá real aí para mim. Bom, hoje a gente está gravando dia 18, né? A gente tem um lance hoje de 2 Ethereums que hoje, pela moeda total, está em $7 mil. A gente tem um lance da obra do Vitor em torno de $7 mil. Se você comparar com o restante, com a grande maioria das obras que estão à venda, que estão a leilão dentro da OpenSea, isso já é algo bem acima. Tem muitas obras ali que estão saindo por $100, $200, $300. Então, não é tão, apesar de $7 mil para grande parte das pessoas ser uma grande quantia, como eu falei, não é o mais comum, tá? O mais comum é você ter frações de criptomoedas, frações de Ethereum 001 ou 01, enfim. E aí a gente vai estar falando em torno aí de entre $200 e $500 o comum. É importante falar também, Duda, quando a gente lançou, essa foi uma das perguntas que foram feitas. Mas esse é um produto elitista, esse é um produto para poucos. O que a gente gosta de falar aqui no Galo é que, assim, quando a gente fala da torcida do Atlético, a gente tem torcedores de todas as camadas, de todas as camadas de renda da sociedade. Então, não só a gente lança um produto desse, que hoje acaba se tornando um produto premium, não só pelo valor, mas porque é algo muito voltado ao universo cripto, então as pessoas que vão dar o lance precisam ser pessoas que tenham um entendimento, precisam ter uma carteira de criptomoeda, essa carteira tem que estar vinculada à conta, então não é algo tão simples assim de ser feito, mas ao mesmo tempo o nosso plano mais básico de sócio-torcedor custa R$10 por mês. Então a gente consegue atender a todos os tipos de torcedores. Lógico, a primeira coisa, mas é algo muito elitista. De fato, esse é um produto voltado para um público de classe social mais alta, com maior poder aquisitivo, mas isso não quer dizer também que a gente está deixando de lado a produtos voltados para o torcedor que hoje pode não ter condição financeira de entrar num leilão de NFT, mas que pode ser um sócio galo na veia pagando R$10 por mês. Não, tem uma colocação que você fez que me agradou muito, né? Eu fiquei feliz quando eu vejo que a área de inovação do Atlético não está ligada ao marketing, não está ligada a nenhuma área específica. Até imagino que a área de negócio talvez responda até mesmo para o CEO e para a presidência do clube diretamente, né? Até porque a gente nunca sabe no que nós vamos inovar, né? No que nós vamos inovar, o que vai surgir daquele processo de inovação. E, na verdade, para que nós inovamos? Nós inovamos para melhorar alguma coisa que já existe, fazer de uma maneira diferente, né? Ou para suprir uma necessidade nova que o clube tenha, enfim. Então, isso passa por todas as áreas, não necessariamente a área do marketing. E pode, inclusive, aquela inovação até não gerar dinheiro. Pode ser que ela, ao fazer alguma outra coisa diferente, esta outra coisa diferente possa ter repercussão financeira. E mais ainda, Felipe, sendo um processo, como eu disse antes, e você confirmou,
sendo um processo ele é executado por pessoas, né? Na verdade, são pessoas que tocam todos os processos e a gente pode dizer que são as pessoas que inovam. E para que as pessoas possam inovar, elas têm que ter pelo menos duas coisas, eu imagino. São mais, mas elas têm que ter o estímulo para que elas possam fazer isso. Elas têm que se sentir com liberdade para poder dar as suas opiniões e querer sugerir coisas novas para o clube em qualquer área, mas tem que conhecer a estratégia do clube e ter um processo de formação bastante adequado, né? As pessoas têm que ter um processo de formação legal. E é nesse sentido que eu te faço a pergunta, né, sobre a questão de formação das pessoas dentro do Atlético Mineiro. Como isso se dá? Como é o sistema de aprendizado, crescimento e conhecimento dos colaboradores do Atlético no dia a dia? Antes de responder, eu acho que vale a pena corroborar esse primeiro ponto que você disse. A gente vê muita organização falando que é inovadora, não só dentro do esporte, eu acho que em todos os setores. E aí quando você vai, mas por que você é inovador? Aí você chega lá dentro da organização, você tem as paredes coloridas, né, o ping-pong, o videogame ali para os funcionários, mas na hora da reunião, na hora da tomada de decisão, todo mundo tem medo de ser contrário à opinião, seja do CEO, seja do presidente, e esse cara também, ele simplesmente não ouve as pessoas que estão abaixo dele na hierarquia, sempre acha que a melhor ideia vai vir dele. Então, é importante falar isso, e eu falo novamente, assim, dentro da área de negócio do Clube Atlético Mineiro, o Leandro ele me dá total liberdade para discordar dele, ele sempre pergunta o que a gente acha de fato, até por já ter trabalhado em outras empresas onde isso não é comum. Você, geralmente, no início, você chega um pouco, não, legal, não, tudo bem e tal. Ele fala assim, não, cara, eu quero que você me questione de fato. Então, ele é uma pessoa que busca isso mesmo, busca ser confrontado, entre aspas, porque, no final, acho que o objetivo de todo mundo enfim, é igual, é comum. Sobre a questão de aprendizado dentro do Atlético Mineiro, ainda é algo muito novo, a área de inovação ela tem 2 meses apenas. Eu concordo com você que esse aprendizado ele precisa ser compartilhado, mas eu acho que isso precisa também vir com o tempo. Isso não é de uma hora para outra. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, a gente pode tanto falar de um aprendizado em termos de comunicação interna, então, da gente estar sempre estimulando as pessoas a procurar boas práticas, o que tem acontecido no mercado, a gente compartilhar com elas, a gente trazer profissionais de outras empresas, de outras áreas, para vir até dentro do clube e conversar com essas pessoas e mostrar para elas de que maneira outros setores da economia estão olhando para a inovação nas mais diversas áreas. Assim, hoje é mais complicado a gente fazer isso, né? Mas a gente mandar nossos funcionários para ir para hubs de inovação e ver de que maneira isso acontece, essa troca entre hub, entre grandes empresas, entre startups. Eu sou muito fã, por exemplo, do que acontece com o Cubo lá do Itaú, em São Paulo, que é um grande hub de inovação, onde você tem as grandes empresas mantenedoras, você tem as startups, mas outras empresas podem ir até lá e conviver junto daquele espaço e ver de que maneira essa troca faz com que todo mundo ali dentro cresça, mas eu tenho que admitir para você, Luiz, ainda é algo que ainda precisa ser trabalhado dentro do clube. Eu estou há 2 meses, eu entrei dia 8 de março, o meu foco inicial, ele está muito no que eu chamo de quick wins, né? Então, da gente poder, nesse primeiro momento, ter essas vitórias rápidas, até para eu ganhar a confiança de outras pessoas que olham para a área de inovação com desconfiança, o que é normal, e a partir desse momento, ganhando essa confiança, a gente consiga trabalhar em outras frentes, com outras áreas também. Então, aquele objetivo inicial de você trazer novas fontes de receita, de começar a colocar o Galo como um clube vanguardista, testar essas novas tecnologias, é muito um objetivo que tem o foco de poder mostrar para as pessoas de dentro do clube o que a inovação é capaz de fazer. Uma vez que a gente tenha conseguido ter essa confiança das pessoas, aí a gente começa um outro tipo de trabalho, que é o que você falou muito bem anteriormente, que é melhora de processos,
que é o objetivo de reduzir custos, mas de melhorar também a qualidade do trabalho das pessoas. A gente está falando de começar a fazer programas de inovação aberta, onde a gente consiga trazer, então, startups para trabalhar junto com todos os setores do clube, ter uma aproximação com o departamento de futebol, que dentro dos clubes do Brasil ainda é muito fechado, né? Você ainda tem coisas feitas muito no feeling e não com o auxílio da tecnologia. Você ainda tem, às vezes, até um certo preconceito com quem não é do futebol, com quem não tem a formação do futebol, você ir ali para dentro. Então, são barreiras que todo clube hoje tem e que, aos poucos, a gente tem que ir quebrando. Logicamente que esse não é um trabalho só meu, né? É um trabalho de toda a equipe. Então, eu incluo aí o CEO, eu incluo o Leandro, eu incluo inclusive os meus pares de marketing e de comercial, que têm a cabeça muito aberta, para que aos poucos a gente consiga ir implementando todas essas questões dentro do clube. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão do aprendizado, eu acho que vai muito também, o Luiz, sobre isso que eu falei. Quando você tem uma mentalidade dentro da cultura organizacional que permite com que as pessoas sejam seguras para testar e falhar e aprender com esses erros, eu acho que naturalmente elas vão aprendendo de fato. Hoje em dia, como você não tem esse tipo de cultura, as pessoas elas ficam com medo de testar alguma coisa, de tentar alguma coisa diferente, porque se ela errar, ela vai ser demitida, ou aquela promoção de cargo que ela teria vai deixar de acontecer. Então, elas acabam sempre no playing safe, né? Sempre no seguro, vou fazer o meu e tal, não vou querer tentar fazer algo muito diferente para não correr risco. E a partir do momento quando essa cultura ela dá uma segurança para que as pessoas corram risco, eu acho que também automaticamente o aprendizado acaba vindo para todo mundo que está ali dentro. Você usou o termo startup, e era uma pergunta que eu te faria, porque se liga muito startup a processos de inovação, né? De trazer startups para dentro do clube, né? De fazer o que lá fora já se faz há algum tempo, as startup caps, né? Que nada mais é do que selecionar projetos e trazer esses projetos para dentro do clube por um período, para ver se aquilo dá resultado, se aquilo evolui de alguma forma, e se aquela empresa até passa a ser acelerada, ou o clube traz ela para dentro de alguma forma. Isso certamente está no teu radar lá para frente, que é trabalhar com essas startups. Sem dúvida. Eu, ano passado, tive a oportunidade de desenvolver um primeiro programa de inovação aberta aqui do futebol brasileiro, né, que foi o Vozão Conecta, com o Ceará Esporte Clube. Na época, eu trabalhava na Enzima, que é uma consultoria de inovação para o esporte, e foi uma experiência muito legal, mas entra muito no que eu comentei várias vezes durante essa nossa conversa aqui. Várias coisas que eu considero que não foram bem alinhadas por mim e por parte do clube e que hoje eu faria de forma totalmente diferente e que foram melhoradas, inclusive nessa questão da relação com as startups. E conversando com pessoas de clubes e de entidades de todo o mundo, eu vejo que isso é um problema que acontece de fato em todo mundo, não só dentro do esporte, como em outros setores, que é o seguinte: você cria uma competição como essa, logicamente ela tem uma atenção muito grande da mídia, dos torcedores, todo mundo fica super empolgado, aí você faz um mega evento, você seleciona as startups, faz um demo day, escolhe aquelas startups, e aí quando você coloca a startup para trabalhar dentro do clube, dentro da empresa, não acontece nada. Por quê? Porque não se preparou, não tem gente o suficiente para guiar essas startups dentro do clube no dia a dia. Não adianta você só selecionar e falar, toma aí, você tem 3 meses para trabalhar. Não, você tem que ter alguém de dentro do clube, de dentro da empresa, para pegar essa startup pela mão e acompanhar ela durante todo esse período. E foi algo que, com o Ceará, eu acho que faltou um pouco em alguns setores. Não por culpa do clube, eu acho que é por uma falta até de preparação mesmo, acho, fazendo uma meia-culpa, tanto minha quanto do clube também. Tinha pouca gente lá, eu era remoto, né? Eu morava em São Paulo, o clube fica, logicamente, em Fortaleza, então a gente faltou um pouco com algumas áreas, ter uma pessoa de dentro para pegar essa startup pela mão e conduzir durante todos os 3 meses que a gente teve de Vozão Conecta. Então, sim, está dentro do nosso planejamento trabalhar com startups. A gente tem uma visão aqui de montar um hub de inovação do Clube Atlético Mineiro, mas é algo que precisa ter
um bom tempo de maturação. A gente precisa ter equipe, eu preciso ter mais gente junto comigo, precisa ter um entendimento de todas as áreas também, porque senão a gente vai fazer uma iniciativa para a mídia, todo mundo vai falar, olha, que bacana e tudo mais, mas o resultado prático não vai vir. Então, é algo que está no plano, mas eu diria que está no plano médio prazo. Então, eu faria aí, ano que vem, a gente ter algo mais estruturado, a gente já ter mostrado dentro do clube o quanto a inovação é importante para todos os setores, para uma vez tendo essa confiança de todo mundo do poder que a inovação tem, a gente poder estruturar esses programas e ser o clube até virar sócio, ter equity dentro dessas empresas. Logicamente, você tem que passar por uma mudança de CNPJ, né? Um clube associativo hoje ele não pode ter participação em outras empresas, mas é algo que está sim dentro dos nossos planos, de repente ter um Galo Ventures aí no médio e longo prazo. Felipe, eu até ia fazer uma pergunta também nessa linha das startups. Um estudo da Sports Value indica que foram investidos 19 bilhões de dólares nesse segmento, mas no futebol apenas 656 milhões. E no estudo global, no Brasil aparece justamente o Ceará, com o Vozão Conecta, e o Atlético Mineiro. Mas tu estás nos dizendo que, efetivamente, no Atlético Mineiro não começou ainda esse processo de forma concreta, então. Ele é algo que está sendo amadurecido, ou seja, hoje aí dentro do Atlético Mineiro não tem nenhuma startup com algum projeto e nem em seleção. Não, por enquanto não, a gente ainda não abriu seleção. Como eu falei, a gente poderia muito bem ter feito isso, tá, Norton? Sim. Criar um programa como esse apenas por criar, como a gente já viu muitas vezes acontecer, não só dentro do esporte, como em outros setores, é muito simples. Basicamente, a gente montar um site, definir problemas e divulgar no mercado e receber inscrições de startups. O que eu acho que precisa ser feito é um entendimento de onde que se quer chegar. Não é você fazer só por fazer, e fazer como parte de uma estratégia. Então, eu vou trazer startup, tá? Para quê? Não, hoje eu tenho problemas, vamos supor, eu tenho um problema na prevenção de lesão dos meus atletas da categoria de base. Beleza, se eu tenho esse problema, então a gente vai buscar startups que, primeiro, você tem que ter um entendimento das pessoas das categorias de base, de que há de fato esse problema, de que essa solução vai ser buscada externamente com agentes externos, com startups. Teve esse entendimento, abre-se aí um edital, divulga-se isso para todo mundo, recebe-se as inscrições, a gente faz uma análise das startups e aquelas que são selecionadas a gente traz, e aí, como eu falei, se já tem um entendimento das categorias de base, essas startups vão ficar hospedadas dentro ali da cidade do Galo, vão ter liberdade total para trabalhar com os atletas, vão ter acesso total aos dados sobre esses atletas também, para que haja um trabalho a quatro mãos e aí você consiga, de fato, ter um resultado em cima dessa solução que está sendo colocada em prática. O que a gente já viu muitas vezes é o seguinte, temos um problema e tudo mais. Qual que é o problema? A gente tem um problema de prevenção de lesão das categorias de base. Mas quem que disse isso? Foi a área de inovação? Foi a área de marketing? Não. Quem tem que dizer se tem esse problema ou não é quem está trabalhando ali todo dia. Tem que ter esse entendimento, porque senão você vai selecionar a startup, eu vou chegar e falar assim, Norton, trouxe a startup X aí que vai trabalhar com você na categoria de base do Atlético. Aí você vai olhar para mim e falar assim, por quê? O que eu vou fazer com isso? Não, Felipe, estou com outras demandas aqui, cara. E aí as coisas acabam não andando. Então, sim, hoje o clube ainda não tem, a gente não trabalha ainda de forma estruturada com startups, não temos um programa de inovação aberta estruturado ainda, mas é algo que está muito dentro do nosso roadmap. Não vou prometer quando, como eu falei, porque a gente quer se estruturar, a gente precisa ter gente e um entendimento dentro do clube da importância e, de fato, dos problemas reais que o clube tem e que essas startups vão ajudar a selecionar. Uma vez tendo isso, aí sim a gente vai estruturar algo, e a nossa ideia é que algo, como eu falei, que seja algo que não seja periódico, que seja algo recorrente. Então, a gente ter um hub de inovação, onde todos os anos a gente vai ter os desafios mapeados em diversas áreas, vamos trazer as startups para trabalhar conosco. Eu não acho que um hub de inovação funciona só com startups,
Eu sou muito fã de algo que o PSG faz, por exemplo. Eu conversei com o head de inovação do PSG no início do ano, e eles têm um programa incrível, onde eles se juntaram às maiores universidades francesas, e eles buscam mestrandos e doutorandos cujas teses podem ser aplicadas dentro do clube, e eles financiam as bolsas de estudo desses caras. Esses caras vão fazer essas teses dentro do clube, e se por um acaso aquilo vira um produto, o clube ajuda isso a se alavancar comercialmente e vira sócio desse cara também. Então é algo que eu tenho muita vontade de experimentar dentro desse hub. É o Atlético se juntando a startups, mas se juntando também a universidades de todo o Brasil, a estudantes aí da academia, que muitas vezes aqui no Brasil acabam ficando só dentro da academia, e ajudá-los a fazer essa ponte com o mercado para que a gente consiga aproveitá-los e, logicamente, o Atlético usufrua não só utilizando essas soluções dentro da estrutura do clube, mas, por que não, se tornando sócio e isso virando uma nova fonte de receita, um novo ativo financeiro do Clube Atlético Mineiro. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou passar a pergunta para depois eu deixar o Luiz falar, porque agora entrou numa área... Porque o Felipe entrou numa área que eu... Acendeu a luzinha do Luiz Henrique lá em Brasília. Eu fiquei quietinha aqui também. Eu vou convidar o Felipe para a gente fazer um outro programa só para falar sobre essa música que ele acabou de cantar para nós aqui. Porque isso eu ouvi como se fosse uma música, né? A nossa empresa, não é o momento de falar isso agora, né, mas a nossa empresa tem como foco exatamente quase tudo isso que tu falou agora na última fala. A questão da transformação, da inovação do clube através de um processo de educação, de um processo dentro de uma universidade. Nós criamos a primeira universidade corporativa de um clube de futebol, né? Então, isso tem tudo a ver com o que tu falou, e não é o momento agora do meu marketing aqui, né? Mas é que não teve, né, Norton? Não teve. Ele cantou uma música, eu estava aqui quase dançando no que ele estava falando. Não, é que se tu não falasse, eu falaria, ou a Eduarda falaria. Não teria como não falar. Também, gente, alguém porque falaria. ele está falando da Go Manage. Sério, eu fiquei aqui me coçando. E às vezes eu tenho que esquecer, Duda, que o nosso programa está em todas as plataformas de áudio, mas também está no YouTube. Então não dá para ficar muito feliz aqui dançando com o que ele está falando, mas deu vontade, né? Eu ia te fazer outra colocação também, né? Para que o processo de inovação não seja algo assim que venha... não vou dizer do nada, estaria exagerando dizer do nada, mas tem uma questão que para mim é muito clara, né? Para que uma organização seja inovadora, a gente já discutiu, a gente tem que ter processos bem definidos, a gente tem que saber que problemas e necessidades nós queremos melhorar ou suprir, as pessoas têm que estar estimuladas e encorajadas a participar desse projeto, mas tem uma coisa que eu acho muito importante, que é a questão da análise de dados. Nós conversamos há alguns episódios atrás com o responsável no marketing do Liverpool, né, sobre a questão de análise de dados e insights, e isso aí ficou muito claro, a questão da importância da análise de dados, ou seja, trazer um pouco mais, trazer ciência para dentro desse processo de inovar, porque da análise de dados podem surgir a necessidade de se buscar as startups, as universidades, ou se pensar em uma solução melhor, né? Isso é fundamental. Como exemplo de chegar na base do Atlético, olha, eu te trouxe isso, cara, não estou precisando, mas muitas vezes a análise de dados te mostra, ou te dá clareza, ou te torna evidente uma necessidade. Então, era essa a pergunta sobre a questão da análise de dados dentro do teu processo, se já existe, se certamente isso vai ser em algum momento. Se não existe, acredito até que exista, será implantado, enfim. Queria que tu falasse um pouco sobre isso também para a gente. Quando a gente fala de transformação digital, ela tem tudo a ver com isso, né, Luiz? Que é justamente você começar a basear todas as decisões de todos os setores em dados e não em feeling. Logicamente que, às vezes, o feeling ele vai ser importante, mas eu acho que os dados que tem que falar sempre mais alto para que você justifique as suas decisões. Pode parecer até óbvio, né? Mas o que a gente ainda vê muito isso, principalmente quando a gente fala no futebol brasileiro, as pessoas torcerem o nariz quando a gente fala geralmente, lá vem o estudioso, lá vem o fulaninho que é o estudioso, então você ainda tem esse tipo de
de preconceito, digamos assim. Essa é algo que o clube já vinha passando por isso antes da minha chegada. O Renan Cavalcante, que é o que eu comentei, o gerente de marketing, ele está há menos tempo que eu. Se eu entrei há 2 meses, ele entrou há 1 mês. E ele é um cara que está trabalhando pela primeira vez no futebol. Ele era gerente de e-commerce da Cogna, que é uma das maiores empresas de educação do país, uma empresa listada na Bolsa. E ele é um cara especializado em growth, especializado em dados. Então, ele foi trazido para assumir a gerência de marketing justamente por ele ter esse know-how, por ele ter esse conhecimento de como que se trabalha com dados. Falando especificamente sobre a área de negócios, a gente tem um parceiro hoje, que é a FanHub, é uma empresa especializada nisso. Não sei se você conhece, do Marden, que trabalhou muitos anos na Microsoft. Estão trabalhando conosco, a gente está desenvolvendo o nosso CDP, né, o nosso Data Lake, digamos assim, onde todos os pontos de contato com os nossos torcedores vão fornecer dados para uma base só, e aonde a gente vai construir perfil de todos esses torcedores. Vamos ter um conhecimento demográfico, conhecimento comportamental desses torcedores, para que a gente consiga não só oferecer produtos e serviços nossos que tenham a ver com a necessidade que essas pessoas têm, como para a gente também ter em mãos um ativo muito valioso para os nossos parceiros comerciais. Quando a gente fala de patrocínio, hoje em clubes de futebol, ainda a gente está limitado ao patrocínio estático e principalmente aquela ideia de que Flamengo tem 40 milhões de torcedores, o Corinthians tem 30, aqui no Atlético tem 9 milhões de torcedores. Quando, na verdade, o patrocinador ele não vai falar, e ele nem quer falar, eu acho, com todas essas pessoas. Às vezes, para um patrocinador desse, ao invés de chegar e falar que eu estou patrocinando o Atlético e seus 9 milhões de torcedores, não, eu vou chegar no Atlético e o Atlético vai fornecer para mim uma base aí de 20, 50 mil pessoas que são leads já pronto, né? Que são pessoas que estão prontinhas para serem oferecidas o meu produto, e ela, basicamente, a chance de conversão é muito maior do que eu simplesmente colocar a marca na camisa e esperar que essa pessoa, durante uma transmissão, vai ser impactada e aí vai querer entrar dentro do meu site ou dentro da minha rede social para ir buscar um produto. Então, a gente está passando por esse processo de mudança interna. Ano passado, tem um pessoal dos Estados Unidos que eu curto muito, que é o Sports Innovation Lab, que eles publicam relatórios muito bacanas sobre inovação e tecnologia no esporte. E ano passado eles publicaram um relatório chamado Data Driven Sponsorship, que é o patrocínio baseado em dados. E a gente tem seguido muito isso. Já estava sendo feito pelo clube muito antes de eu entrar, e é um dos projetos que a gente mais está apostando aqui dentro. Então, falando especificamente sobre a área de negócios, a gente está muito focado nos dados. Dentro do futebol, isso é até um pouco, tem sido até um pouco mais comum, né? Várias vezes hoje o jogador tira a camisa, a gente vê que o cara está com top ali, que é o GPS, está fazendo toda uma análise de quanto que ele correu, quanto que ele consumiu e tudo mais. Então, eu acho que os clubes, principalmente os clubes grandes, estão um pouco mais evoluídos nessa parte de fisiologia, a parte até de prevenção de lesão, como a gente comentou anteriormente. Mas eu acredito que essa questão dos dados ela tem que estar, assim como a inovação, ela tem que permear todos os departamentos. Então, departamento financeiro, departamento de infraestrutura, o planejamento, o jurídico, enfim, todos esses departamentos eles têm que começar a falar baseados em dados, senão a transformação, eu já ouvi uma vez, não vou falar quem foi, mas uma vez eu conversei, quando eu trabalhava na Enzima, eu conversei com o presidente de um clube de Série A e perguntei o que o clube dele estava, como o clube dele estava trabalhando a transformação digital. E ele falou que eles tinham acabado de lançar um perfil no TikTok. Então eu fiquei um pouco assustado com essa declaração pela falta de entendimento que a gente ainda tem. Quando a gente fala em transformação digital, para mim é puramente tomada de decisão baseada em dados em todos os departamentos de um clube. Mas eu ia te perguntar do mercado brasileiro, o que você tem sentido, né? Porque vocês estão sendo pioneiros, estão saindo na frente, mas o que você já sentiu do nosso mercado, especificamente clubes de futebol?
Eu acho que está tendo uma evolução, tá? Então, por exemplo, o Atlético Paranaense eu considero um clube até mais pioneiro e vanguardista do que o Atlético Mineiro. Ele já tem uma diretoria de marketing, comunicação e inovação há mais tempo. Hoje, o diretor lá é o João Pedro Lovochado, que é até um grande amigo. A gente troca muita figurinha, a gente tem um pensamento muito parecido, então várias vezes ele vai lançar alguma coisa lá, ele me manda antes, pede minha opinião, e eu faço a mesma coisa daqui, a gente troca muita informação. O próprio Grêmio contratou uma consultora de inovação recentemente, a Débora Saldanha, também é uma pessoa que a gente tem conversado bastante, a gente já se falava muito antes dela ir para o Grêmio, muito antes de eu ir para o Atlético Mineiro. O Ceará e o Fortaleza são dois clubes também que vale muito a pena ficar de olho, são clubes que foram crescendo sem as pessoas do Sul e do Sudeste olharem com atenção, e hoje são clubes super bem estruturados, com uma mentalidade muito aberta, e eu acredito que são clubes que vale a pena a gente olhar, mas eu diria que a inovação dentro do futebol, não só no Brasil, tá, Duda? Eu acho que no mundo inteiro ainda é algo muito incipiente. Tirando uma ou outra iniciativa, um ou outro clube global, diria aí o Manchester City, o Barcelona, a própria Real Sociedad, também é um clube bastante evoluído, eu ainda acredito que os clubes ainda estão engatinhando. O que eu vejo uma grande oportunidade para clubes do Brasil. Os clubes do Brasil começarem a olhar para a inovação agora, para a transformação digital agora, eles têm a oportunidade, sim, de diminuir esse gap que existe com clubes de todo mundo, utilizando soluções tecnológicas que vão fazer com que ficar em pé de igualdade é difícil, mas que pelo menos a situação desses clubes melhore bastante em relação ao que a gente vê hoje. Aproveitar, Felipe, para te agradecer, né, pela participação aqui com a gente, espetacular o nosso bate-papo. E é um caminho sem volta, né? Se os clubes acharem que as receitas virão de transmissão de televisão e de patrocínios, a gente sabe que os patrocínios cada vez serão diferentes, né? Exigências dos patrocinadores em obter não só aquela propaganda estática, mas o retorno do investimento. Transmissão de TV, ou vai ficar do jeito que está, ou a tendência é diminuir valor. A gente sabe também que 40% dos jovens entre 16 e 24 anos já não ligam, já não curtem muito futebol, ou seja, isso é um caminho sem volta. Se nós não inovarmos, não fizermos deste produto, né, que a gente tanto gosta, que é o futebol, alguma coisa diferente, com inovação, com atração, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. E não é isso que a gente quer. Sem dúvida, e o momento é agora, né, Luiz? A gente vê, como eu falei lá no início, a gente vê sempre, não só clubes, mas muitas empresas esperando as coisas acontecer para aí começar a tomar uma atitude, aí começar a agir. Eu acho que o momento para os clubes de futebol é agora. Começar a pensar agora. Quando a gente fala de direitos de transmissão, por exemplo, o contrato com a Globo ele vai até 2024. Ano que vem ele já deve começar a ser discutido. E eu tenho, cara, difícil falar certeza, mas assim, eu tenho quase certeza de que vai ser um contrato com cifras bem menores do que o último contrato que foi assinado. Os últimos movimentos da Globo foram nessa direção, né? Deixando o direito da Libertadores, deixando o direito do Campeonato Carioca, renegociando com a FIFA o direito de Copa do Mundo. Então, assim, os clubes precisam para pensar agora de que maneira o seu negócio está passando por esse momento de disrupção, para que, quando essa disrupção de fato venha, ele já esteja preparado e não esteja engatinhando aí nessa área de inovação. Então, eu acho que o momento é esse. Eu queria agradecer demais a vocês também o convite. Foi um papo de altíssimo nível, Luiz, Duda, Norton, muito obrigado. Me coloco à disposição de vocês também. Como eu falei, eu amo conversar sobre inovação, tecnologia. Se quiserem fazer qualquer dia um especial aí, 5 horas de papo, a gente tá feliz da vida, porque é algo que eu amo, enfim, e tem muita gente querendo também entrar nessa área, tem cada vez mais pessoas preparadas para isso, então acho que é um momento bem legal também para quem pensa em trabalhar com inovação dentro do esporte. Eu acredito que os próximos anos vão ser anos muito bacanas para todo mundo. Muito obrigado, Felipe. Show de bola.
Muito bom, que realmente tenhamos mais interesse realmente em inovação, em clubes de futebol. Estamos precisando dar um F5, né, Felipe? Dar uma atualizada aí geral na galera. Te agradeço muito, e eu especialmente porque fomos colegas no Sport TV. É um prazer te rever aqui no nosso GoCast. Seja muito bem-vindo e volte sempre, tá bom? Bom, foi um grande prazer, Duda. Quando o Norton falou comigo que era contigo, eu fiquei super feliz, a gente trabalhou. Então, um prazerzaço agora tá participando com você aqui, e falo novamente, quando quiser, vai ser um prazer, pode me chamar que eu venho na hora. Então tá combinado, o próximo GoCast com 5 horas, com o Felipe Ribe e suas novidades sobre inovação, tecnologia. Foi um prazer. Esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Vai lá, GoCast GoManage, e a gente se vê. Até lá!